Sou a professora Cleane, vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, sigam as orientações. Se o professor enviar algo para ser lido antes, leia. Escolha um lugar tranquilo para assistir sua videoaula. Faça as atividades com base na videoaula. Nesta aula, nós vamos entender um pouco sobre a cultura afro-brasileira. O que é a cultura afro-brasileira, gente? Vocês têm alguma ideia? Acho que, inclusive, vocês podem não saber definir, mas vocês conhecem parte dessa cultura afro-brasileira, né? Denomina-se a cultura afro-brasileira, gente, o conjunto de manifestações culturais do Brasil que sofreram a influência da cultura africana, em algum grau, né? É, Como que essa cultura africana ela chegou aqui no nosso território brasileiro, gente? Ela chegou com os povos escravizados que foram trazidos da África. Eram crianças, homens e mulheres de vários lugares do continente africano. E cada uma dessas pessoas, gente, elas possuíam suas culturas, possuíam seus hábitos, sua língua, sua religião. Essas pessoas, elas tinham suas características únicas, né? Elas eram povos diferentes uns dos outros. Então, quando eles chegaram aqui no Brasil, uma forma de permanecer com seus hábitos, com seus costumes, era fazer uma mistura, né, com a cultura que aqui já estava. Ou seja, houve uma mistura também com a cultura dos portugueses, com a cultura europeia. A riqueza da contribuição da cultura africana, gente, na cultura brasileira, ela vai se manifestar de diversas formas e em diversos segmentos. Na culinária, na dança, nos instrumentos musicais, na religiosidade, nas festividades, nos artesanatos. Então, ela vai estar em toda a estrutura cultural brasileira. Os estados que mais sofreram a influência da cultura africana, gente, foram os estados do Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Esses estados, eles receberam uma quantidade maior de pessoas da África, né? Tanto enquanto estava tendo o tráfico, quanto pela migração desses negros dentro do território. Essa migração, gente, ela era forçada, tá? Eles não tinham liberdade de ir e vir. Eles tinham a sua mão de obra explorada, e muito explorada. Quando os negros eles chegaram aqui no território brasileiro, eles já tinham vários conhecimentos, conhecimento sobre a agricultura, como desenvolver a agricultura, conhecimento sobre a arte de minerar, sobre trabalhos na mineração. Então, eles migraram, né? Eles foram trazidos da região Nordeste para a região Sudeste, para a região Sul. Na região Sudeste, gente, especialmente aqui em Minas Gerais, para trabalhar nas mineradoras, né? Para trabalhar com a mineração, nas minas de ouro, nas minas de diamante. Esses povos africanos, como eu já falei para vocês, eles tinham vários conhecimentos. E como não eram povos de um mesmo local da África, eram povos de etnias diferentes, de culturas diferentes, que possuíam uma diversidade de conhecimento, de línguas e inclusive de religiosidade. Na culinária, nós vamos poder perceber, né, a influência africana em alimentos como banana, o coco, a cana-de-açúcar, o azeite de dendê, o quiabo, o inhame, o caruru, o vatapá, o acarajé e a feijoada. Quem aí que nunca comeu uma bela de uma feijoada, né? É, o azeite de dendê, gente, observem essa imagem aqui, a imagem 7. Ele é produzido a partir desse fruto vermelhinho aqui, ó, que é colhido na árvore dendezeiro. Esse óleo de dendê, esse azeite de dendê, ele é extremamente utilizado na culinária africana. O caruru, para quem gosta de quiabo, ele é feito tendo como base o quiabo, tá? Então, assim, esses tipos de comida, gente, eles foram desenvolvidos por esses negros que estavam aqui no Brasil. A feijoada, ela
as primeiras origens da feijoada são da senzala, onde os negros eles pegavam os restos dos alimentos, os restos de carne de porco e misturavam ao feijão. Daí surgiu a famosa feijoada. A arte africana, pessoal, ela é extremamente rica, ela possui traços fortes, cores fortes. Elas, em geral, vão contar a história e a cultura do lugar onde essa arte ela está inserida. Normalmente, essa arte ela é passada de geração para geração, através da tradição oral. O que é a tradição oral? Através da contação de histórias. Junto com esses ensinamentos que são passados de geração para geração, são transmitidos também as culturas das famílias. Atualmente, pessoal, o artesanato, que é de origem africana também, e indígena, ele ajuda a promover melhores condições de vida para a sociedade, né? Muitas pessoas usam o artesanato para como forma de obter uma renda. Observem nessas imagens essas máscaras. Essas máscaras elas têm uma característica especial. Para as comunidades africanas, para os povos africanos, as máscaras elas têm uma relação mítica, uma relação com a religiosidade. Então, para eles, as máscaras elas vão servir, inclusive, para cultuar alguns deuses, para cultuar seus orixás, né? Para algumas comunidades africanas, gente, para alguns povos, as máscaras com rosto feminino, elas querem representar fertilidade, tá bom? Na música e na dança, a influência se encontra em ritmos como o samba, o jongo, o carimbó, o maxixe e o maracatu. Na música e na dança, gente, vocês podem perceber que a música e a dança ela tem uma representatividade oral, né, cantada, e uma expressividade corporal também. Nós vamos dar destaque aqui para a capoeira. A capoeira, gente, ela é uma mistura de dança e artes marciais. A capoeira, inclusive, ela foi declarada como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2014. O patrimônio imaterial ele é transmitido de geração para geração e há a preservação da cultura coletiva, né? A preservação da identidade local. E a capoeira, gente, hoje, ela é extremamente importante no Brasil. Mais à frente nós vamos estudar mais um pouquinho sobre a capoeira. Eu trouxe aqui como destaque de ritmos o jongo e o carimbó. Observem como os casais eles estão posicionados. Então, esses ritmos, né, essas danças, elas são acompanhadas por muita expressividade corporal. O carimbó é o encontro do pé batido indígena com a dança de origem africana, preservado pela oralidade dos mestres populares. Lembra que eu falei para vocês? Oralidade, a transmissão através da contação de histórias. O nome carimbó deriva do instrumento de percussão indígena curimbó, que na língua tupi quer dizer pau oco. Em setembro de 2014, foi aprovado pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para se tornar Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Também, olha que grande conquista, a cultura brasileira crescendo, a cultura brasileira se expandindo, né? O Brasil valorizando a sua cultura. O jongo é uma forma de expressão negra brasileira praticada no meio urbano e em comunidades rurais do Sudeste brasileiro. Acontece nas festas de santos católicos e divindades afro-brasileiras. Percebam que o jongo já é uma mistura da religiosidade africana com a religiosidade brasileira. É uma forma de reverência aos antepassados e a afirmação das identidades negras. Só voltar um pouquinho aqui no carimbó, gente, que o carimbó, como nós lemos aqui, ele é uma mistura, né, da cultura africana com a cultura brasileira e que se tornou parte da cultura brasileira, ou que está fazendo parte, na verdade, né, que começou a fazer parte da cultura brasileira, porque foi aqui no território brasileiro que esse tipo de dança se desenvolveu. Essa mistura, né, ocorreu aqui no Brasil.
Nessas imagens aqui, nós temos algumas fotos, né, de alguns instrumentos musicais de origem africana. Nós temos os atabaques são aqueles instrumentos, gente, que quando a gente bate a mão, né, eles vão emitir um som. Tem o chequerê, que é aquele que parece um chocalho, que você balança e ele faz o barulhinho. Tem o afoxé e tem o agogô, dentre outros, tá, pessoal? Aqui são alguns poucos exemplos dos instrumentos de origem africana. Vamos falar mais um pouquinho agora sobre a capoeira. A capoeira, gente, ela foi desenvolvida no século XVII como uma forma de resistência dos negros, para que não houvesse desconfiança, né, dos seus senhores em relação a essa forma de luta. Ela foi utilizada, ela foi desenvolvida a luta com a dança e a música, para que os senhores não desconfiassem dos negros. Durante muito tempo, pessoal, a capoeira ela foi proibida aqui no território brasileiro. Como eu falei para vocês, né, atualmente ela já é considerada como um símbolo da cultura brasileira. Na década de 1930, o presidente Getúlio Vargas convidou um grupo de capoeira para se apresentar no Palácio do Catete. O Palácio do Catete, gente, no Rio de Janeiro, era um local extremamente importante. Era como se fosse a casa do presidente, é onde ele trabalhava, é onde ele tomava as decisões. O Palácio do Cacete, então, essa divulgação da capoeira no Palácio do Catete fez com que a capoeira tivesse uma nova posição na sociedade, com que a população visse essa forma de arte marcial com um novo olhar. Então, a capoeira ela foi se difundindo pelo Brasil, né? Como uma arte, e ela foi sendo aceita pela população, ela foi aceita pela sociedade. Getúlio Vargas, inclusive, ele declarou que a capoeira, gente, era o único esporte verdadeiramente nacional, de tanta importância que ele deu para essa arte marcial, para essa dança, né? Alguns povos africanos também trouxeram festejos ligados à sua religiosidade. Lembra que eu falei para vocês que quando os africanos chegam aqui, eles vão vir com vários conhecimentos, dentre eles, eles vão trazer várias religiões, vários conhecimentos das suas religiões que eram praticadas em suas terras, em seus países, no continente africano. Então, houve uma mistura dos festejos portugueses com os festejos africanos, que foram modificados e se transformaram em tradições brasileiras. Um exemplo disso, gente, é a lavagem do Bonfim, que acontece todo ano no mês de janeiro na cidade de Salvador. Ela é uma tradição que mistura o catolicismo e o candomblé. O candomblé é uma religião de origem africana. A igreja, nessa lavagem do Bonfim, ela é decorada com areia e flores de laranjeira. O ponto máximo, gente, dessa festa, né, religiosa, dessa tradição, é a lavagem das escadarias da igreja, porque quando teve origem essa tradição, as mulheres, né, como eram de origem negra, as pessoas não podiam entrar na igreja, as portas da igreja elas eram fechadas. Aí, para que as pessoas não perdessem a tradição, elas faziam esse festejo nas escadarias da igreja. Então, tornou-se uma tradição. Essa tradição, gente, ela atrai vários turistas de todo o Brasil. É uma tradição que corre o dia inteiro e que após a religiosidade, né, essa tradição ela vai se transformar em festejos, com músicas, com danças, com várias comidas. Então, assim, é uma tradição muito rica e que movimenta muito o turismo da região. Na língua, gente, brasileira, nós temos também algumas influências da cultura africana. Muitas palavras que a gente usa no nosso vocabulário, que a gente usa no dia a dia, são de origem africana. Caçula, cafuné, quitute, miçanga, molambo, moleque, cachimbo, samba,
entre outras, são várias as palavras que a gente utiliza e que são de origem africana. As comunidades quilombolas que existem no Brasil, elas são uma forma de preservar os valores, de preservar os costumes, de preservar as tradições dos povos africanos. Nas escolas, gente, das comunidades quilombolas, além das crianças aprenderem o que a gente aprende na educação regular, as crianças elas aprendem também sobre a história dos antepassados, sobre as danças, sobre as culinárias, sobre os mitos. Então, as escolas elas vão preservar também a identidade dos povos africanos. E as comunidades quilombolas elas são extremamente importantes porque elas vão permitir que não se acabe, que não deixe de existir essa cultura, essa identidade. As comunidades quilombolas elas vão preservar valores, costumes e tradições dos povos africanos. Geralmente, nessas comunidades, a sabedoria das pessoas mais velhas é muito valorizada, porque o conhecimento ele vai sendo passado de geração para geração, através da tradição oral, através da contação de histórias. Vamos finalizar por aqui esta aula. Se for preciso, assistam novamente a videoaula, tá? Façam anotações no caderno, gente, das principais informações. Procurem um lugar tranquilo para vocês assistirem a videoaula. Tem algumas atividades aqui de compreensão do conteúdo. Copiem as perguntas no caderno e façam com muita atenção. Façam com bastante carinho, tá bom? Até a próxima aula. Bons estudos para vocês. E lembrem-se, juntos no caminho certo.